Estamos de volta no estúdio do Fala Sério, esse programa de entrevistas que lida com todas as áreas, política, econômica, cultural, educação, construção civil, na área empresarial, com Marta Rodrigues, presidente do PT de Salvador, vereadora da cidade do Salvador, combativa nos ideais, nos interesses da sociedade, política com P maiúsculo, que faz questão de fazer política, pisar no chão, está presente em todos os cantos e dizendo de que eu sou política, quero fazer política e irei e estou ajudando a transformar a sociedade. Martinha, é esse sentimento que eu tenho seu. Você teve a oportunidade, graças, primeiro, a Deus e segundo, a você, pela forma como você decidiu se pautar na vida aqui terrena, de ter mandato de presidenta do PT, não é a primeira vez, não é a segunda vez, já é a terceira vez, terceira né? Vez. Terceira vez, não é à toa, né? As pessoas reconhecem a sua forma de lidar e o seu trabalho diferenciam as duas coisas. Mas eu acredito que todo esse seu sucesso enquanto ser humano e enquanto esses mandatos eletivos a nível de partido, a nível de cidade, como representante do povo, eu acho que ele se define através de uma coisa que para mim é fundamental, que o agente político tenha, que a agente política tenha. O que é? É de não mudar a forma de ser. Então, se a gente vai na caminhada, no cortejo 2 de julho, você está no meio das mulheres, defendendo os ideais das mulheres, com mandato ou sem mandato. Não importa para você ter mandato ou não ter. Se tiver, ótimo, vou estar contribuindo. Se não tiver, sou uma cidadã que estou ajudando na luta. A gente vai para atividade na Lavagem do Bonfim, você está conversando, tomando sua aguinha ali no isopor, continua andando com um, continua andando com o outro. Você sempre é a mesma pessoa. Os cargos passam, as condições passam e a sua essência fica. Você atribui a isso o seu sucesso do ponto de vista eleitoral, tanto de partido quanto de vereadora da cidade de Salvador, desse reconhecimento como um todo, por você nunca mudar e ser a mesma, Martinha? Isso é uma marca também nossa, que nós não podemos desnudar dessa realidade, né? A realidade ela é muito dura, às vezes é muito perversa, e nós, dentro dessa realidade, nós temos que aprender a conviver com toda essa diversidade. Então, a nossa marca nós temos que continuar a preservar e cada vez mais incorporando aquelas coisas do bem, até para nos moldar ainda mais, nos ajudar a compreender tudo aquilo que está ao nosso redor. E você trouxe uma reflexão importante. Por que esse diálogo permanente, a ida aos bairros para conversar, aos culta? Me permita até um parêntese aí. Outro dia eu estava em casa, aí a irmã de minha mãe, minha tia Sônia, mora no bairro de Valéria, aí ela disse ao senhor, você sabe que eu odeio política. Votava em meu cunhado, que não é mais candidato, e votarei em algum parente se for candidato, porque eu não acredito mais em política. Mas eu estava, ela tem uma vendinha, né? Vende bombom, esses negócios. Uma bomboniera ali no lago, é? Não é no lago, não. É na casa dela, que pega um pedacinho e bota um balcãozinho e vende. E ela disse, aí eu fui chamada pelos moradores da rua para ir numa reunião. Aí eu perguntei com quem é. Não, é pra gente resolver aqui algumas questões de saneamento básico do bairro. Aí eu disse, vixe, lá vem essa reunião com esses políticos. Mas se eu não for, meus vizinhos vão dizer que eu não quero nada com a hora do Brasil. Aí eu fui, cheguei lá, eu não sei se você conhece esse Alcione. Eu me encantei com a forma de fazer política. É uma mulher tão simples, uma mulher tão tranquila. Ela fala a verdade, ela não tem enrolação, ela não tem enganação. Ela eu acho que é daquele partido do de Lula. Do de Lula. Diz quem é? Como é que é ela? Aí descreveu a mulher, fiz, é Marta Rodrigues. Ela disse, é essa mesmo, Marta Rodrigues. Então é assim, e trouxe aqui à tona esse depoimento, né, de uma pessoa que não gosta de política, que é decepcionada com política, mas de como você se apresenta e se comporta para a sociedade. Para exemplificar exatamente esse preâmbulo que eu tinha feito,
acerca do seu comportamento sempre. Não muda, não distorce. Marta Rodrigues não coloca o salto alto para estar em cargo A, B, C ou D. Ela é a mesma permanentemente. Então, desse exemplo, voltando aí de novo à questão, para lhe perguntar se... Porque na minha avaliação, o seu sucesso é fruto disso. Você mantém a raiz, mantém a essência de ser essa simplicidade, essa humildade em pessoa, né? Então, é um exercício diário ou é isso mesmo? Martinha traz consigo. Porque eu sinto que você é isso. E isso faz com que as pessoas não desacreditem da política. Se seduzam com esse comportamento e passe a ter uma vontade de ouvir um pouco, de conversar um pouco. Passa a confiar mais um pouco. A ponto dessa tia minha, Sônia, virar e dizer: eu passei a ver a política hoje com outros olhos por conta disso. E é legal a gente ter esse feedback num contexto em que a política, a maioria dos políticos e das políticas, a maioria paga um preço alto pelo comportamento de alguns, né? Então eu acho que termina pautando a gente e dando para nós esse retorno desse investimento de vida, né? É fácil ser mulher, presidente de um partido, numa sociedade completamente conservadora. É fácil ser vereadora numa Câmara de Vereadores, em que a maioria é de homens. É fácil ser mulher nessa sociedade, Martinha, tão conservadora e tão machista? Não, é muito difícil. É difícil e o nosso partido, o PT, foi o primeiro na década de 80 a aprovar a política de cota de 30%. E hoje essa demanda é uma política pública já. Depois foi que a luta foi tomando uma outra dimensão e hoje é uma política pública de 30% de mulheres para as eleições proporcionais, que nós temos agora no momento que vai ter eleição esse ano em outubro. Então é necessário esse exercício. E agora o PT, no nosso 3º congresso também, nós aprovamos a paridade para a direção. Isso também são saltos importantes. Mas para que isso venha a ocorrer... mas para quem entra hoje para ser presidenta com a paridade, é mais fácil do que ontem que não tinha paridade e você teve que dar testa, entre aspas, a tudo e a todos para fazer ser respeitada e entenderem de que seria uma excelente presidente, né? Exatamente. Então, esse período, esse passo que a gente vai construindo, não é fácil. O caminho é muito difícil. E o nosso partido mesmo, o PT, tem essa... Eu lembro quando eu comecei logo, fui para a direção estadual, alguns dos companheiros, que por questão de ética não vamos citar o nome, dizia: essa menina toda hora quer falar. Mas era uma forma de quê? De me intimidar, para que a gente não pautasse, não colocasse na mesa o debate. Mas nem isso, a gente tem que ter um pouco da ousadia, de chegar ali, de sentar também e conversar, porque a sociedade, como ela vem desse modelo patriarcal, então a mulher não pode estar falando muito, tem que ter um cuidado. Quando a criança nasce, tem que dar uma roupa de cor-de-rosa, dar uma boneca. Se der uma bola, é uma confusão tamanha. Já o homem não, é o azul, é a bola, tem que fazer isso, fazer aquilo. O homem não pode chorar, a mulher a chorona. Então, tudo isso são os valores que a sociedade vem... Agora mais não, tem mudado um pouco, mas ainda tem um pouco dessa cultura. Quando chega em casa, às vezes assim, dá vontade de chorar, dá tristeza nesse embate, porque deve ser matar um leão por dia, né? Apesar de estarmos muito avançados, mas não deve ser fácil diante desse depoimento e do que a gente vê aí. Dá agonia quando chega em casa, Martinha? Dá, às vezes a gente chega cansada mesmo, a gente tem que respirar fundo para repor as energias, descansar um pouco, porque tem dia que eu chego em casa já é tão tarde que eu digo: eu não vou nem para a cama, eu vou aqui no sofá um pouco, descansar, porque amanhã de manhã eu já tenho um compromisso com os vigilantes de manhã cedo para distribuir um boletim na porta do carro forte, aí a gente vai... Para distribuir só boletim, não, eu tenho que ser testemunha. Eu era diretor da Baiatussa, inclusive, e ela, como representante dos vigilantes, foi para lá para poder negociar a questão dos direitos trabalhistas dele. Então não é só para distribuir panfleto, não. É para estar na luta representando isso no dia a dia, né? Mas aí é o seguinte, a gente já está com mais
14 minutos de programa. Como é neste programa, porque no passado a gente falou da vereadora, falou das eleições municipais de tudo, aqui essa é mais do ser humano que está na sociedade como amiga, como mãe, como vereadora, como presidenta, como militante e por aí lá vai. Eu queria, se você me permitisse, a gente finalizar mais com as perguntas e respostas para a gente conhecer mais algumas coisinhas assim do eu de Martinha. Perfeito. Vamos ao desafio. Qual é assim o prato predileto de Martinha? O que é que Martinha gosta de comer? Peixe. Que maravilha. Assado, frito, muqueca, peixe em geral, né? Peixe. Martinha gosta de cozinhar? Hein? Gosta ou não? Ou não tem Não tempo? sou muito chegada, não, mas... às Até vezes porque a velha máxima, lugar de mulher é na política. Ou então em todo lugar a gente possa estar, né? Mas na política principalmente. Mas o peixe, eu gosto muito de peixe. Sua parceira de cargo, presidenta Dilma Rousseff. Uma pessoa extraordinária, que também teve uma história de vida também muito difícil, de muitos desafios. E ela tem uma forma de governar que eu admiro muito. Então as pessoas dizem que é durona ou não, mas a mulher também precisa chegar. Homem pode ser tudo. assertivo e pode ser seguro. A mulher, quando é mão de ferro, é grosseira, Se é a durona, mulher né? fala, bate na mesa, não pode estar mal amada. É isso que vai logo se referindo. Mas o homem é normal. Isso é o estilo do homem. Então, sabe ter pulso, sabe pulso, governar. É assim que tem que ser. Por falar em sabe ter pulso e sabe governar, em uma palavra, o ex-presidente Lula. O presidente Lula é um carinho que a gente tem muito especial, é um companheiro que eu acho que para a gente construir um outro, nós vamos levar muitos anos para gestar um outro Lula, porque Lula é essa referência, Lula vai na praça, consegue falar para milhares de pessoas, e todo mundo entende, e sai dali reproduzindo aquele discurso. Descobrimos. Que o presidente Lula... Discípula de Lula. É por isso que tem essa eloquência que o toda. presidente Lula deixa ali pra gente. Eu já vi Lula falando, pegando Marx aqui na Praça Castro Alves, trazendo exemplo de Marx, do marxismo, falando na praça. E depois eu tive na Praça da Revolução, que você conhece lá, na casa do Padre Oliveira, em uma reunião, e eu vi uma dessas pessoas reproduzindo o que o presidente Lula falou, de olha que sabedoria, falando de Marx aqui, mas na linguagem que Lula conseguiu passar em pleno comício na Praça Castro Alves. Martinha por Martinha, em uma palavra. Eu acho que não é bem a garra, é uma diferença, é a ousadia que a gente tem que ter no dia a dia da mulher, de estar buscando o que a gente encontra na sociedade, uma raiz, um alicerce, que a gente possa plantar e colher lá adiante mais frutos bons, como você. Obrigado. Me permita agregar aqui. Eu também colocaria a palavra alegria. Eu acho que o que define muito você por você é a alegria permanente de viver em todas as ocasiões. Martinha, quero lhe agradecer profundamente. Beijar sua mão em deferência, em amor a você. Eu mesmo. Obrigado. Ao seu trabalho, ao seu compromisso, a você ser esse ser humano lindíssimo, desprovido de todas essas questões do ter e ser esse ser maravilhoso. Obrigado mais uma vez por você existir em nossas vidas. Obrigado por você ter socializado um pouquinho de sua vida para nós que estamos aqui no Fala Sério e para quem está nos acompanhando permanentemente nesse programa a nível nacional para todo o Brasil. Vocês puderam conhecer mais um ser humano baiano, ou melhor, mais uma mulher baiana que mostra de que é possível fazer a diferença em todo o país, em todo o Brasil. Nos acompanhe sempre, Fala Sério conosco.